nossa patrocinadora, já que a gente já vai conhecê-la, né? Como eu disse, a nossa patrocinadora de hoje é a Suelen Souza, proprietária da S3 Personalizados, que faz muito mais do que sublimação, que transforma objetos em verdadeiros totens, verdadeiros instrumentos tangíveis de marketing que geram fidelização, que geram sensação de profissionalismo, que geram conexão. E agora, lendo o material que a Suelen me mandou da primeira aula que ela patrocinou, que foi a nossa primeira aula com patrocínio, que foi a aula 101, e vendo ela apresentar a empresa dela agora, eu vejo o progresso que a gente teve nesse menos de um ano, porque a primeira aula patrocinada foi em outubro do ano passado, depois da aula 100 da comunidade, e agora um ano depois ela está patrocinando novamente, e a S3 já progrediu muito, inclusive lançando a collab com a gente, tendo agora uma sede física que fica na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, aqui na Zona Norte, e fazendo coisas realmente memoráveis. Então, o sucesso da Suelen é um sucesso que toca no meu coração, assim como de todas vocês, porque quando uma empresa faz bem o seu trabalho, ela arrasta toda uma comunidade com ela. Quando uma empresa entrega profissionalismo, quando uma empresa entrega compromisso, quando uma empresa entrega credibilidade, conexão e cuidado, ela consegue levar, arrastar toda a sua comunidade com ela. Ela consegue ser exemplo, porque aquele cliente é recebido de uma forma diferente e isso faz com que ele receba o cliente dele de forma diferente também. Aquele parceiro, aquele fornecedor, aquele patrocinador tem conexões mais profundas e se acostuma com a excelência. Como eu sempre digo para vocês, se a gente se acostuma com atraso, se a gente se acostuma com perda de prazo, se a gente se acostuma com tudo, daqui a pouco a gente vai fazendo também. Agora, se a gente se acostuma com o sucesso, a gente constrói sucesso também. E a Suelen é um case muito legal da comunidade, porque a S3 vem progredindo muito em criatividade, em sofisticação, em experiência do cliente. Ela vem investindo os 3 recursos universais, tempo, dinheiro e energia, em garantir que a gente perceba a importância de 2 vertentes de relacionamento nas nossas empresas. A vertente da padronização. Então, se eu sou uma empresária, tem que ter o adesivo da minha empresa no meu carro, tem que ter um chaveiro da minha empresa na minha bolsa, tem que ter um adesivo da minha empresa no meu computador, tem que ter o mousepad da minha empresa, as coisas da minha empresa eu preciso usar. E isso é padronização. As pessoas vão olhar para mim e vão enxergar muito bem qual é a empresa que eu represento, ao invés de eu ficar usando qualquer marca só porque eu acho legal. E a outra esfera é a esfera da individualização, de eu fazer uma coisa diferente para o meu cliente especial, de eu fazer presentes e não somente brindes. E a Suelen tem especializado muito a S3 nessa vertente também, na vertente de produtos autorais. Eu mesma já ganhei de presente dela várias coisas e já mandei fazer presentes para os meus pais, para amigos muito especiais, coisas que só eles têm. E para mim esse é um grande trunfo do personalizado e muitas vezes a gente esquece porque as próprias pessoas que vendem personalizado estão vendendo brinde, estão vendendo uma impressão. E a Suelen não vende uma impressão. Inclusive, toda a experiência de compra com a S3 é diferente. Agora antes da aula a gente estava se falando e ela já estava trocando as coisas de lugar no QG, como ela chama a sede física, de novo, para poder ficar melhor apresentável, para poder receber melhor os clientes lá. Então, é muito legal ver o progresso da S3, o sucesso da S3 dia após dia, até pelo fato de a Suelen ser incansável na melhoria contínua, o que é um valor com o qual eu também me conecto muito. Então, quando eu tirei essa mensagem aqui da Product Box, eu sabia que estava apresentando muito bem a nossa patrocinadora da aula de hoje, porque, de fato, hoje a gente está falando sobre construir resultados inconscientemente, sobre o impacto daquelas coisas que a gente não enxerga. Às vezes é isso, às vezes a gente não parou para pensar se a caneta que a gente está usando tem a nossa logo ou não tem, mas o nosso cliente percebeu. A gente não parou para pensar se a gente está usando materiais de trabalho de qualidade ou aquela caneta de 1,50, mas o nosso cliente percebeu. O nosso concorrente percebeu e tudo isso faz diferença. Então, investir em materiais de qualidade, não só personalizados, mas personalizados, bem pensados, com uma venda consultiva, com um planejamento de verdade, é outra coisa. E quando eu digo isso,
eu sei que, e daí volta, né, pra aula passada sobre vieses cognitivos, parece que a gente tá falando de algo muito caro, e não é. Não é porque é bom que precisa ser caro. As coisas, elas têm valores justos. Inclusive, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre precificar de uma forma coerente. Ainda na semana passada, eu e a Suelen Kaffer fizemos um reel sobre isso, porque o assunto super fluiu. Então, o que a gente tem que entender? Que não é porque é bom que a gente tem que esperar um valor exorbitante. E isso também é profissionalismo, isso também é compromisso. Porque se a Suelen entende que personalizados são um poderoso instrumento de venda e fidelização, ela não pode tornar isso inatingível. Se ela também começou pequenininha e vem crescendo e sabe que essa é a jornada normal de toda empreendedora. Então, ela leva para os outros aquilo que ela acredita, aquilo que faz diferença para ela. E vocês podem ver que em qualquer evento a Suelen vai estar com o bottom da S3, ou ela vai estar com a garrafa da S3, ela vai estar ali com totens, com instrumentos poderosos de fidelização. Ter produtos que falem por nós, que sustentem a nossa marca, que levem aquilo que a gente acredita onde a gente não está. Então, de verdade, é muito gratificante ter a Suelen aqui patrocinando nesse quase um ano depois e vendo todo o progresso que a S3 tem tido. Então, de verdade, acho que o sucesso da Suelen aquece todo o nosso coração, né, de todas nós, até porque eu sei que muitas já são clientes da S3 e já têm feito muitos movimentos de fidelização e de credibilidade, de conexão e demonstrando cuidado também. Então, muito feliz com esse patrocínio de hoje. A Angélica tá mandando muito sucesso. Bom dia, Lise. Bom dia, Josi. A Josi também fez aniversário da empresa semana passada e tava com personalizados de altíssimo valor lá. Bom dia, Lise. Também dizendo que o trabalho da sua é de excelência. Bom dia, Lê. Bom dia, Carol. Que bom te ter com a gente. A Fer disse que já fez vários produtos com a sua e as sacolas do Fluir, que será no próximo sábado, ficaram um arraso. Eu já tô animadíssima, porque eu tô precisando de sacolas novas com as marcas das minhas produtivas. Inclusive, eu sou patrocinadora, vai ter a minha também, né? Então, é assim que a gente gosta. Então, gurias, trabalho da S3 é muito profissionalismo, é muito compromisso em gerar experiências únicas e especialmente nesse período que a gente tá agora, né, nos aproximando do último trimestre, a gente fala mais de lembranças, fala mais de vínculos, fala mais de conexões. Então, se a nossa empresa não for lembrada como alguém que lembra do seu cliente, a gente vai ser lembrado como alguém que não lembra do seu cliente. Porque não fazer também é passar uma mensagem. E esse é todo o assunto da aula de hoje e é o que eu quero que vocês pensem, porque a gente pode estar o tempo todo criando oportunidade ou fechando portas. E a escolha daquilo no qual a gente investe, no qual a gente não investe, é fundamental nisso. E aí, eu coloquei essa frase na Product Box 2, o resultado ruim a gente também constrói. Então, não foi o concorrente, não foi o cliente, não foi isso, aquilo outro. Fomos nós. Nós que deixamos. Nós deixamos alimentar determinada imagem de nós. Quando eu escolho ter um mousepad personalizado ou um mousepad que eu ganhei de uma marca que eu não sei, eu estou transmitindo uma mensagem. Quando eu visto o uniforme da minha empresa, quando eu uso cores que remetem à minha empresa, eu estou construindo uma mensagem. E quando eu uso qualquer outra cor, eu estou construindo outra. Quando eu tenho tranquilidade para vender o meu produto, eu estou transmitindo confiança e credibilidade. Quando eu fico toda insegura, eu transmito que nem eu confio no meu produto. Quando eu invisto em presentes para os meus clientes, eu transmito confiança, gratidão, reconhecimento, conexão. Quando eu não produzo, quando eu não invisto, eu transmito algum descaso, né? Eu transmito que passa batido. Quando eu tô num evento e eu faço vídeos das minhas clientes, eu transmito que o meu foco tá nelas. Quando eu faço vídeo só de mim mesma, não preciso nem dizer. Então, a gente tá o tempo todo alimentando as ideias que as pessoas vão ter sobre nós. E se nós não tivermos objetividade, praticidade, estratégia, nós ainda vamos estar construindo resultados, só que os ruins. E para quem quer desenvolver de verdade uma marca consistente e ter totens que transmitam a mesma mensagem que nós transmitimos, falem com a Suelen da S3.
Aqui tem o QR Code para o Instagram dela e também para o WhatsApp dela, para vocês fazerem os orçamentos para as próximas datas comemorativas, para os próximos clientes especiais e assim por diante. Tá certo? A Simone disse, palavras não têm sentimentos, por isso é legal o emoji ou áudio muitas vezes. Exatamente. E assim a gente vai desenvolvendo novas formas de se comunicar. E o trabalho da Suelen, pra mim, é uma forma de comunicação. É ser lembrado quando a gente não tá lá. É um lembrei de ti, sabe? Pra mim é isso é muito importante. As pessoas precisam saber que a gente se preocupa com elas, de uma forma ou de outra. E a gente já sabe, né, que existem 5 linguagens do amor. A gente sabe que as pessoas assimilam e percebem as coisas de formas diferentes. Então, quanto mais recursos a gente tiver pra isso, melhor.